A minha história na Pacto, na verdade, ela começa um pouquinho antes dela começar, né? Eu formei em Direito e aí eu passei no exame de ordem antes de eu me formar e recebi uma proposta para fazer um projeto no escritório de advocacia. E aí eu tinha um amigo, que é meu amigo querido até hoje, um irmão, que é o Marquinhos, um cara super respeitado e relevante lá no mercado mineiro. Ele conheceu o Léo, que hoje é CEO da Pacto, e apaixonou pelo Léo, né? O Léo é um cara muito bom de conexão e tal. E aí o Marquinhos ficou: Rafa, tem um projeto grande aqui em Minas, faz sentido pra você, você tem que conversar com eles e tal. Aí eu falei: mas é de quê, Marquinhos? Ele tá assim: software de gestão pra academia. Eu falei: você é maluco, cara? Assim, acabei de passar no exame de ordem, tô num projeto legal no escritório, não faz o menor sentido pra mim. Foi difícil pra caramba estudar, né? Mas aí o Marquinhos ficou literalmente insistindo comigo todos os dias, para eu pelo menos conhecer o Léo. Ele falou: então vai pelo menos conhecer ele. Aí eu marquei um bate-papo com o Léo, a conexão foi muito forte naquela época, eles me fizeram uma proposta que naquele cenário era muito agressivo para mim. Eu falei: cara, eu não posso não tentar, né? Deixa eu ir. E aí aceitei esse projeto e comecei um projeto com a Pacto no dia 28 de setembro de 2015. Vai fazer esse ano agora 11 anos, né, de jornada de história. Em pouco tempo a Pacto já tinha tomado toda a minha agenda, toda a minha energia. Foi um negócio muito orgânico. A gente saiu lá no mercado de Minas, a gente tinha, sei lá, menos de 20 clientes. Em 2019 a gente já estava com quase 700 CNPJs, né, quase 700 empresas trabalhando conosco. Então foi um projeto de muito sucesso. Eu chegava nos eventos, eu já via alguém apontando o dedo para mim assim: ó, você precisa falar com aquele cara lá, ele tem um produto muito legal. O Léo sempre me provocou muito, né? Eu sempre fui uma pessoa de opinar, de movimentar as coisas. Eu tive alguns gestores nessa trajetória como vendedor e eu acho que eu nunca tive um olhar de trabalhar só para mim, sabe assim. E aí em algumas etapas dessa jornada, principalmente nas transições de gerentes, né, o Léo sempre me provocava: por que você não assume? Por que você não assume? Etc. E eu nunca me enxergava fazendo isso, porque eu confesso para vocês que eu tinha um pouquinho de frustração de olhar para trás. Eu tinha uma trajetória super legal no meio jurídico, assim, era uma área que eu gostava, e apesar do nosso propósito ser muito nobre, né, de ajudar um empreendedor fitness ter mais resultado financeiro, ter mais capacidade de realizar sonhos, de empreender de forma mais eficiente e melhor, eu me sentia muito limitado ainda no que o meu trabalho poderia fazer pelas pessoas, né? Nunca senti queimar, sabe? Eu nunca senti algo me atraindo para isso. Até que eu comecei a estudar, voltar a estudar. Eu fui fazer uma pós-graduação numa instituição muito boa, que é a Fundação Dom Cabral. É uma das melhores escolas de negócio do mundo. E aí aquilo ali me incendiou, sabe? Naquele mesmo momento que eu comecei a estudar, o Léo e o Max vieram me provocando de novo, mas aí com uma proposta muito mais agressiva, proposta sociedade, de assumir uma diretoria comercial, de agir na estratégia mesmo da empresa de uma forma muito macro. Ainda assim eu não aceitei, falei não. E aí quando eu falei não, foi muito interessante, porque eu fiquei uma semana sem conseguir dormir e o sentimento que veio no meu coração foi de egoísmo. Eu falei: cara, eu posso contribuir muito mais do que eu tô fazendo, a gerar o impacto que eu sempre sonhei ter, né, assim. Aí fez eu aceitar, mas eu quero passar por todas as etapas. Eu não quero assumir diretoria direto, né, eu nunca fui gerente, então eu quero assumir como gerente. Se tudo der certo, eu assumo uma diretoria. Então eu assumi a gerência da Pacto lá em 2021. No ano seguinte eu já assumi a diretoria comercial, mais um ano e meio depois eu assumi a diretoria de receita da empresa, que traz um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de abrangência no jeito de trabalhar. A Pacto está muito bem posicionada como uma empresa que tem a tecnologia mais profunda do nosso mercado, que entrega muito mais do que qualquer outra que exista aí. Alguém vai te escolher por preço ou alguém vai te escolher por diferenciação. Eu me sinto muito honrado de estar à frente da geração de receita da Pacto. A pandemia assustou o mundo inteiro e não foi diferente com a gente. Foi difícil ver o que estava acontecendo, principalmente com o nosso cliente, com o nosso mercado, sabe? O nosso cliente ter que pensar em como ele ia trabalhar, como ele ia pagar as contas de casa, como ele ia colocar a comida na mesa. Mas ao mesmo tempo foi uma fase muito mágica para nós.
muito mágica para entender o poder que tem uma empresa que se envolve com os clientes. Esse é o nosso slogan, né? Eu entendo que, a despeito de todos os desafios, o que mais estava ardendo no nosso coração como empresa naquela época é o que a gente faz para a gente dar capacidade para os nossos clientes continuar empreendendo, continuar gerando receita e não ter que fechar as portas, sabe? Esses últimos 12 meses, esse ano de agora, eu acho que a inteligência artificial está mudando o jogo das coisas de forma muito rápida, muito expressiva, assim. O mercado fitness brasileiro está muito dinâmico, muito capitalizado, muito agressivo. Então a gente está mais uma vez numa fase de saindo de uma migração de tecnologia para ir para uma estrutura de ponta no mundo e entregar mais velocidade, mais estabilidade para os nossos clientes. Eu diria para você que o desafio de agora é muito diferente do de 2020, mas é um desafio que necessariamente a gente precisa sair da caixa, sabe? Assim, eu tenho absoluta convicção que aquilo que trouxe o nosso negócio até aqui não vai levar a gente para o próximo nível que a gente precisa chegar. Tem um discurso que a gente escuta de todo mundo, né? É muito comum você ter profissionais e colaboradores que fazem transição de carreira, vão para outros desafios e, sem exceção, todo mundo fala assim: a Pacto tem algumas coisas que empresa nenhuma tem. A conexão, o olhar. Eu acho que isso vem muito dos próprios valores do Max e da família dele, né? Que eu acho que ele conseguiu trazer isso pro coração da empresa, assim. Isso bate muito forte até hoje. A conexão, a preocupação uns com os outros, a liberdade, o acesso que todo mundo tem, a gente que é dono, né? Então, eu acho que isso por si só já diferencia a empresa de uma forma muito exponencial, porque é uma entrega interna e que é impossível não ir para fora. É impossível isso, de alguma forma, não chegar nos nossos clientes, né? Então, eu acho que a identidade humanizada da Pacto, a identidade de uma preocupação com as pessoas internas e com as pessoas que estão por trás do CNPJ dos nossos clientes, eu acho que esse é o nosso principal diferencial e eu acho que o mercado sente isso. O diferencial da empresa não é aquilo que um dono fala, mas é aquilo que o mercado tangibiliza, é aquilo que o seu cliente fala que você tem. E a gente escuta muito isso, graças a Deus. Eu acho que o meu maior motivo de orgulho, que foi onde eu finalmente consegui encontrar aquele propósito que faltava lá atrás, quando eu era provocado a assumir um cargo de gestão e não conseguia me sentir atraído nisso, mas é ver os frutos e o poder de um líder na vida de um liderado, sabe? É ver pessoas da equipe realizando sonhos, e foram muitos, Se a gente estava agora numa manhã fazendo algumas definições de um pós-evento, falando um pouquinho disso. Então, acho que para um líder ser um líder de verdade, talvez necessariamente a maior realização dele tem que ser a realização do time, da equipe, né? Assim, eu me lembro uma vez, eu tinha um Audi, que era um carro, que era um sonho meu de criança. Eu tive o privilégio de realizar esse sonho antes da pandemia estourar. E teve um colaborador que marcou muito a minha jornada nesse tempo de Pacto. Ele chegou na entrevista com o tênis rasgado, com uma roupa muito desbotada, assim. E eu consegui ver muito além daquilo, sabe? Eu falei assim: gente, eu vou puxar esse menino e vou tentar contribuir com a jornada dele de alguma forma. E um tempinho depois ele comprou um Audi também. E como isso quebrou um ciclo na família dele, assim, de prosperidade, né? Hoje ele é empreendedor, tem 4 CNPJs, tem 4 academias. Ele emprega muitas pessoas da família dele, muita gente que nunca teria tido acesso a isso, talvez. E não era fácil gerir ele, né? Ele me deu muito trabalho, mas eu acho que quando a gente olha para trás, eu lembro lá da época de escola, a professora mais chata era a que mais desenvolvia a gente, sabe? Eu tenho muito esse perfil. Eu acho que dependendo do momento, dentro do negócio, ali no calor das coisas, tem gente que talvez olha para mim algum dia assim e fala: meu Deus, eu não tô suportando mais o Rafa, mas eu tento manter a minha consciência, o meu olhar de que o exercício de um líder na vida de um liderado pode transformar a jornada dessa pessoa. Não é gostoso, sabe? Essas transições, ela dói às vezes. Dói para um líder, dói para o liderado. Então, sem sombra de dúvida, o que mais me orgulha no meio disso tudo, e não só os meus liderados, mas ver dentro de todo o nosso ecossistema, né, de quase 300 colaboradores, pessoas realizando sonhos que nunca imaginaram realizar. Isso é fruto sempre de vontade, de trabalho, de entrega, de aprendizado, de dedicação. Eu tenho infinitas histórias assim que eu consigo lembrar de pessoas que saíram de um lugar e chegaram em outro
E aqui eu não estou falando de capacidade financeira ou de se realizar financeiramente. Eu estou falando de sonho mesmo, sabe? Do intangível, de você nunca imaginar sair do Brasil e conseguir levar sua família inteira para Disney. E você vê lá nas redes sociais um liderado seu com a filha dele abraçando a princesa na frente do castelo. Isso tem muito mais valor para mim dos próprios sonhos individuais que eu realizei. Então, de todas as coisas, isso é o que mais me orgulha. Eu enxergo os próximos anos da Pacto de um jeito muito promissor, muito próspero, de muito crescimento, porque essa é a equação. Quando a gente tem uma diretoria, quando a gente tem um corpo societário, tem o mesmo alvo, que tem um alinhamento, que tem o mesmo objetivo, e principalmente que tem a mesma fome de chegar lá. Então não tenho dúvida que próximos períodos, as próximas sprints que a gente vai viver, elas vão ser tão mágicas quanto aquilo que a gente viveu até agora. Com um jeito diferente de trabalhar, com um jeito diferente de pensar negócio, mas sempre com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, né? Performar a gestão, os resultados financeiros e impactar a vida de todo mundo que está no nosso ecossistema fitness, porque esse é o alvo que a gente nunca vai sair dele. E com a diferença, né, que a gente sempre se envolve, que é o nosso slogan.